Pessoal, já que o nosso assunto são as tendências do agronegócio, nós vamos falar agora de algumas dicas e também tirar algumas dúvidas a respeito de um grão que é muito consumido aqui em Patos de Minas e também muito exaltado, que é o milho. Para isso a gente convidou a Letícia Araújo, que é nutricionista. Letícia, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Larissa. E abrir também, né, sua casa aqui para nos receber e dar várias dicas e falar do milho, que eu particularmente acho uma delícia. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a respeito da relação entre o milho e o sistema imunológico. Qual é essa relação, Letícia? Então, Larissa, se a gente associar o milho com uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras, cereais, castanhas e o consumo adequado de água, a gente realmente vai ter uma melhora no sistema imunológico. Ele sozinho não faz milagre, né? Mas associado a uma alimentação saudável, ele pode melhorar sim o sistema imunológico. Perfeito. E com relação ao trânsito intestinal, qual que é a influência do milho? O milho tem uma composição muito boa de fibras, né? Então, se a gente pensar que para o funcionamento bom do intestino precisa ter uma ingestão adequada de fibras, associando também com outras fibras, principalmente as folhas, as verduras e as frutas, e também o consumo adequado de água, a gente vai conseguir ter um cuidado melhor com o nosso intestino e, consequentemente, um melhor funcionamento. E a gente ouve muito falar, e eu acho que também gera muitas dúvidas, sobre as relações entre alimentos e colesterol, né? Eu nunca sei, na verdade, porque às vezes muda, às vezes fala que faz mal, depois faz bem. Tem alguma coisa a ver com milho? É bom para o colesterol? É ruim para o colesterol? Ou não tem nada a ver? Isso é mito? Não existe um alimento específico que vai ajudar a reduzir ou então que vai aumentar o colesterol. É um conjunto, né? Agora, para a gente controlar esse colesterol ruim, controlar esse aumento do colesterol ruim, a gente tem que adequar essa alimentação. O milho pode entrar como um dos alimentos do dia a dia, ricos em fibras, para auxiliar na redução desse colesterol ruim. Só que ele sozinho, como falei antes, não faz milagre, então tem que associar a alimentação saudável juntamente com o consumo dele. Tudo é um conjunto, então, né? Na verdade, Letícia. Assim, a gente só alimentar bem também não adianta, né? Só fazer atividade física também não adianta. Tem que ser uma saúde integral, né? Exatamente. Ok. E, assim, eu quero que você fale pra gente também sobre a relação do milho e a energia que ele pode dar pra gente, né? Ele é uma boa fonte energética? Como é a forma ideal de consumo deste milho? O milho, ele é do grupo dos carboidratos, né? Então, ele realmente fornece uma quantidade interessante de energia. Depende realmente da quantidade que a pessoa vai consumir, mas está nesse grupo para fornecer um teor interessante de energia. Ele pode ser utilizado, por exemplo, na hora do almoço. A gente pode substituir o arroz, colocar o milho no lugar do arroz. Ou então colocar um pouquinho do arroz e um pouquinho do milho, porque ele está nesse grupo de fornecer energia como o arroz. Ou então ali a batata, quem não gosta de utilizar o arroz, tem muitas pessoas que hoje em dia já nem consomem, né, tão frequente. Aí coloca uma batata. Então aí para colocar o milho junto, tem que reduzir essa quantidade de batata ou então colocar somente o milho, fazer a troca. Mas dá para utilizar frequentemente. Eu não indico utilizar todos os dias, porque a gente tem que variar a alimentação, né? Mas pode ter ali de uma forma mais frequente na sua semana. Entendi. Eu, particularmente, sou apaixonada por milho, principalmente gosto muito de pipoca. E aí, faz mal comer pipoca? Tem uma forma que eu posso comer pipoca e tá tudo bem pra minha dieta, pra minha alimentação e pra minha saúde? Sim, a questão da pipoca é da mesma forma do consumo do milho no dia a dia. A gente pode ter, só que tem que ter cuidado com a quantidade. Muitas vezes a gente faz uma quantidade muito grande, senta na frente da televisão e vai comendo, né? Realmente tem que controlar. As quantidades específicas realmente não dá para eu passar, porque cada pessoa tem a sua quantidade. Mas pouca quantidade ali para, por exemplo, substituir um lanche pode ser utilizado, porque é rico em fibras. Associado, por exemplo, com uma gordura boa, quando você vai fazer na panela, né? Coloca um azeite de oliva, ou então uma manteiga de leite, ou para quem gosta, o óleo de coco. Então a gente tem uma composição interessante, dá para utilizar, não é um vilão. O que seria essa pouca quantidade, Letícia? Olha, às vezes, para uma pessoa, por exemplo, que quer só cuidar da saúde, né? Não estamos falando de emagrecimento, cuidar da saúde. Vamos pensar ali em colocar na panela umas 4 colheres de sopa de milho. E aí vai dar, na hora que estoura, dá uma quantidade legal, mas acredito que, assim, específico mesmo, a gente tem que ver a alimentação do todo, do dia todo, né? Mas para uma porção, eu acho que pode estar legal ali umas 4 colheres de sopa do milhozinho para fazer.
Beleza. Agora, outro alimento também muito famoso é a tal da pamonha. E aí, como que faz com a pamonha? Dá para comer pamonha? Tem um jeito ou não? Assim, às vezes uma vez por mês? Qual que é o jeito certo de comer a pamonha? Eu acredito que seria aí, Larissa, mais ou menos uma vez por mês. Se a gente pensar na composição da pamonha, ela tem uma quantidade muito grande de gordura, normalmente é óleo vegetal. Se for de doce, aí tem uma quantidade gigante de açúcar. Se for de sal, tem um pouco menos de calorias, porque vai ter menos açúcar. Só que depende do que vai adicionar. Às vezes adiciona uma carne muito gordurosa. Então, assim, como é um lanche, né, muito calórico, o consumo tem que ser bem moderado e acho que no máximo ali uma vez no mês mesmo. Ai, Jesus, tá. Mas olha, gente, calma lá, né? Que a gente consegue comer o milho também em receitas que são mais saudáveis. Inclusive, a Letícia preparou uma dica pra gente. O que você trouxe pra gente, Letícia? Pra gente comer milho sem culpa, sem peso na consciência. Que ele não é um vilão, né? Não, não é. Eu trouxe um bolinho de caneca, super simples de fazer. Hoje em dia as pessoas querem receitas práticas e rápidas, né? Então dá pra gente utilizar o milho ali em uma forma de bolo que muita gente gosta, mas uma receita mais saudável, porque a maioria das receitas de bolo de milho às vezes são muito calóricas, né? Essa realmente é mais saudável. Ótima. Prática, rápida, saudável, tudo que a gente gosta então. Vamos conferir então como fazer essa receita, pessoal? Então vamos à nossa receita. Os ingredientes que eu vou utilizar é o milho. O milho você pode utilizar o da espiga ou então o milho em conserva. Só que é muito importante lembrar que esse em conserva você precisa procurar no supermercado um milho que tenha nos ingredientes escrito somente milho e água. Esse tipo de milho a gente pode consumir de forma tranquila no nosso dia a dia. Então são 2 colheres de sopa desse milho, 1 colher de sopa de coco ralado sem açúcar, também buscar no rótulo onde está escrito ingredientes, somente coco ralado. Uma pitadinha de canela, mais ou menos 1 colher de sopa de água. Depois que você bater, analisa. Se tiver muito grosso, coloca mais um pouquinho de água. 1 colher de sopa de mel, mas também você pode usar algum adoçante natural, por exemplo, o xilitol, o eritritol ou a estévia. Eu gosto muito de utilizar o mel, porque ele também tem fins terapêuticos, né? Mas dá para utilizar os outros adoçantes naturais, indico os naturais. Um ovo e uma pitadinha, mais ou menos 1 colher de café de fermento. Você pode tanto utilizar no mixer ou no liquidificador. Eu vou bater no mixer que fica mais fácil, porque a receita é pequenininha. Primeiro, bater o ovo, né? Depois de bater, já pode colocar no mixer. Aí agora acrescentar o milho, o coco. Também aqui pode utilizar uma farinha de coco, ou farinha de aveia, ou a aveia, o mel, a água, a canela. Aí agora vamos bater. Depois de bater direitinho, pode adicionar o fermento. Agora eu vou untar um pouquinho esse recipiente pra gente colocar o bolinho. Pouquinha coisa, pode utilizar um pinguinho de azeite, ou manteiga de leite, ou óleo de coco. E leva ao micro-ondas em torno de 3 a 4 minutos. Vai depender um pouco da potência do seu micro-ondas. Se você colocar, depois que finalizar, achar que ainda está um pouco cru, volta para o micro-ondas. Então, após mais ou menos 3 a 4 minutos, analise de acordo com o seu micro-ondas, já pode retirar. Com a espátula, tente soltar um pouquinho aqui. Já está bem soltinho, porque a gente untou. É só virar num pratinho. Prontinho, então, o nosso bolinho de caneca. Bom apetite! Deu água na boca, né, gente? Olha, adorei a receita, Letícia. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Larissa. A gente espera mais vezes aqui para dar mais dicas pra gente, beleza? Com certeza. Olha, você aí de casa, então, aproveite o fim de semana para fazer logo essa receita, aproveitar aí as delícias proporcionadas pelo milho, né? Um grão tão importante aí na nossa região. Nós ficamos por aqui hoje com Conexão Unipan. Um abraço bem apertado e até a próxima!